Julho chegou e eu começo te fazendo um favor, não compra o celular novo antes de ver essa lista aqui. Nos últimos meses, vários modelos despencaram de preço, outros até ficaram caros demais. Tem aparelho barato que você começa a usar e depois percebe que é uma bomba. Também tem aparelho que quase ninguém comenta, mas entrega muito mais do que os modelos bem mais caros. Então, depois de testar dezenas de celulares aqui nos últimos meses, eu separei os 7 melhores que realmente estão valendo o seu investimento e seu dinheiro agora. O A17 continua na nossa lista pelo 4º mês seguido, e sabe por quê? A verdade é que hoje tá cheio de celular com preço muito baixo, que quando você compra descobre que é uma bomba, mas não esse Samsung aqui. Hoje a versão do A17 com 4 GB de RAM já aparece na faixa de R$700, mas se você conseguir investir um pouquinho mais, a nossa recomendação é que pegue a versão com 8 GB de memória RAM, que foi justamente o que a gente testou aqui na oficina da NET e entrega uma experiência bem melhor. Mas independente disso, antes de qualquer coisa, é importante entender a proposta desse aparelho. Não dá para exigir desempenho de intermediário e câmera excelente. O que eu procuro num celular barato é uma tela decente, um sistema confiável, bom suporte de atualização, no mínimo 5G, acho que vale a pena hoje em dia, e uma câmera principal que não passa vergonha. É basicamente a descrição do A17. Ele tem uma tela AMOLED, que é um dos maiores pontos positivos desse aparelho, bem melhor que aqueles LCD de celulares mais baratinhos. O brilho não é tão alto, mas a taxa de 90 Hz de atualização diminui aquela sensação travada e já é melhor que até mesmo iPhones com 60 Hz. Soma isso agora ao ecossistema da Samsung com a One UI completa, já atualizando para o One UI 8.5, suporte a longos períodos de atualização e você tem um pacote redondinho. Para quem está acostumado com o Galaxy, sabe bem do que eu estou falando. Mas o alerta que fica é, não compra esperando que seja um desempenho de sobra. O Exynos 1330 ele é bem limitado e já mostra sinais de cansaço. Esquece jogo pesado, tá? Ele roda bem alguns títulos leves e com isso você vai conseguir jogar também. A bateria, ela tem 5.000 mAh, que é o padrão da Samsung, e o A17 ele não chegou a completar 100% o nosso teste de bateria, ou seja, pode ser que no final do dia você vai precisar carregar ele também. Na câmera, a boa novidade é que a principal de 50 megapixels ganhou estabilização ótica, algo raro de ver nessa categoria de preço. Ele faz fotos com muito bom contraste e qualidade conhecida da Samsung. As lentes secundárias, tem uma ultrawide com 5 e uma macro de 2 megapixels, você vai quase não utilizar elas. No final das contas, o A17 continua fazendo sentido pelo preço. Como eu disse, se puder escolher a versão de 8 GB de RAM com 256 de armazenamento interno, é uma configuração melhor. Foi essa que a gente aprovou nos nossos testes e deve garantir uma vida útil bem maior para o aparelho. Ultimamente, o preço dessa versão tem ficado acima dos R$1.000. Se esse é um valor que você tem aí, não existe opção melhor para comprar no momento. Lembrando que todos os produtos apresentados aqui tem link na descrição. E melhor, o nosso sistema busca todos os dias o melhor preço de cada um deles. Clica aí e dá uma conferida. Agora, se o A17 é para quem quer economizar ao máximo, o A36 já entra naquela categoria de celular que vale investir um pouquinho mais. E de novo, aqui eu deixo a mesma dica, de preferência a versão de 256 GB de armazenamento com 8 de RAM. E ele costuma aparecer na faixa dos R$1.500, enquanto a versão de 128 está custando algo entre R$1.300 ou R$1.400. A diferença é pequena de preço, né? E convenhamos, faz muito mais sentido levar para casa com o dobro de armazenamento. Mesmo tendo sido lançado até mesmo antes do A17, aqui a gente tem um salto importante. Ele tem uma construção melhor, tela bem melhor, desempenho muito melhor que o A17 e proteção contra água e poeira. Ninguém vai jogar o celular na água de propósito, eu sei, mas saber que ele aguenta um acidente já nos deixa muito mais tranquilo. A tela também é um dos grandes motivos para você escolher esse aparelho. Super AMOLED com 6.7 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização e um brilho de até 1900 nits. No desempenho a gente tem um processador da Qualcomm, o Snapdragon 6 Gen 3. Ele não é um monstrão de performance, mas entrega uma experiência muito boa, sem travamentos. Nos nossos testes no aplicativo AnTuTu Benchmark, ele fez 652 mil pontos na versão 10. A bateria também terminou o nosso teste de 8 horas de uso intenso com 11% ainda de carga sobrando. Não é a autonomia mais absurda, mas suficiente para passar o dia inteiro com uso até intenso e carregamento de até 45 watts ele suporta. Mesmo a Samsung só mandando de 15, né? A câmera, assim como a do A17, é bem satisfatória, melhor ainda.
A principal dele também tem 50 megapixels, ele se sobressai um pouquinho mais ao A17 por boa qualidade de contraste, especialmente em fotos noturnas com essa câmera traseira. Peca um pouco em ambientes escuros na selfie, mas faz boas fotos também. Ele é outro modelo que a gente já indicou outras vezes por aqui, justamente porque envelheceu muito bem nos últimos meses e hoje entrega muito pelo conjunto que ele oferece na faixa de preço. O Moto G86 é um ótimo exemplo de como esperar pode fazer toda a diferença. Quando ele chegou aqui no Brasil custando R$ 2.500, simplesmente não fazia sentido recomendar ele, né? Tinha concorrentes muito melhor pelo preço. Só que agora no finzinho de junho a gente encontrou ele saindo por R$ 1.360, o menor preço desde o lançamento. E foi exatamente aí que ele ganhou a vaga aqui na lista. Mas além do preço, o que mais chama atenção é que a Motorola resolveu caprichar onde normalmente eles só economizavam. Começando pela construção, que recebeu um acabamento muito bom de se ver e agradável de se pegar. Aqui a gente tem um material chamado de polímero de silicone. Também tem proteção Gorilla Glass Retina na tela e, melhor de tudo, a certificação IP68 e IP69, além de resistência militar. Isso quer dizer que ele é um dos celulares mais resistentes que você consegue comprar nessa faixa de preço. A tela também merece um destaque. A Motorola abandonou aquele painel curvo e eu acho que ela acertou de cheio em fazer isso. Não que eu não goste daquele painel curvo, mas para um público geral que o Moto G86 pretende atingir, faz total sentido. E aqui a empresa usou uma tela com tecnologia POLED de 6.67 polegadas, resolução 1.5K, taxa de atualização de 120 Hz e brilho que chega a impressionantes 4.500 nits. Ou seja, certeza que você não precisa ficar procurando sombra na rua para ver o que tem na tela. No desempenho ele também evoluiu bastante. O G86 conta com Dimensity 7300 e marcou 658 mil pontos no AnTuTu aqui nos nossos testes na versão 10, empatado aí com a 36. Para ser sincero, a performance até que não decepcionou, mas a gente sentiu que alguma falta de otimização para os jogos pesados. Jogar Asphalt, Call of Duty roda muito bem, né? Em títulos mais exigentes, então, como Genshin Impact e CarX Street, ele vai ficar devendo, mesmo com os gráficos no médio. As câmeras foram uma surpresa muito positiva. Embora o conjunto seja praticamente o mesmo do G85, a Motorola melhorou bastante o processamento das imagens. A gente comparou o Moto G86 com o Galaxy A36 em várias situações, e algumas fotos os resultados até ficaram melhores que o da Samsung, acredita? E principalmente em ambientes com pouca luz e também nas selfies, que ganharam agora mais nitidez e balanço natural de cores. A autonomia também merece elogios. No nosso teste de bateria, ele terminou as quase 8 horas de uso intenso com 22% de carga sobrando, um resultado melhor que concorrentes diretos. Além disso, ele já vem com carregador de 30 watts na caixa e levou pouco mais de 1 hora para completar a carga, algo que a Samsung ainda deixa a desejar. Então, senhoras e senhores, a dica aqui que eu deixo para vocês é ficarem de olho nesse carinha aqui durante o mês de julho. O preço de 1.360 é o melhor que a gente já viu para a versão de 256. Por tudo que ele oferece, é um ótimo negócio e está valendo cada centavo. Eu acabei até comprando um para refazer os testes. Aqui no Oficina da Net a gente gosta de agradar todo mundo e por isso as nossas listas são bem variadas. Por exemplo, se você é daqueles que sente falta da época em que os celulares cabiam confortavelmente na mão e no bolso, também tem a opção que agrada você hoje, é o Edge 60 Neo. Enquanto praticamente toda a concorrência é um tijolão com telas enormes de 6 ou 7 polegadas, a Motorola resolveu seguir um caminho diferente e entregou um aparelho mais compacto. Em vez de ser só equilibrado, ele aposta num design refinado, corpo compacto, ótima construção e recursos que normalmente ficam só para os aparelhos mais caros. Ele tem um acabamento em couro sintético que passa aquela sensação de um produto muito bem acabado, mais premium. Ainda traz certificação IP68 e IP69 contra água e poeira, além de certificação militar, aquela que aguenta algumas quedas, vai. A tela é OLED do tipo LTPO de 6.36 polegadas, menorzinha, né? Tem 120 Hz de taxa de atualização, brilho que chega no pico de 3.000 nits, muito maior do que os que a gente apresentou até agora, né? E a taxa, do tipo LTPO, ajusta automaticamente para economizar bateria, então ela vai chegar lá no mínimo possível quando está a tela estática e vai ficar com a fluidez total quando você estiver manuseando a tela. Na bateria ele foi muito bem também, depois das 8 horas de teste intenso sobraram 16% de carga e a Motorola corrigiu um dos principais problemas do Edge 50 Neo, que era justamente a autonomia. E ele tem carregador de 68 watts na caixa, muito bom, né? No desempenho a gente tem o processador da MediaTek, o Dimensity 7400, que marcou 979 mil pontos no AnTuTu na versão 10. Não roda tudo liso, mas com os gráficos no médio o desempenho agrada bastante, melhor do que o Edge 50 Neo do ano retrasado, principalmente se você gosta dos jogos um pouquinho mais pesados. Agora, se você quer um celular bonito, compacto e resistente, com uma ótima tela e um carregamento rápido,
é o Edge 60 Neo. Hoje ele aparece por cerca de R$ 1.800 e nessa faixa de preço é um dos nossos favoritos para o mês de julho. É difícil bater o Edge 60 Neo pelo que ele oferece, principalmente nesse valor. Agora a gente chega ao top 3 de julho e deixa eu te contar uma coisa. Quando a Motorola lançou o Edge 70 por R$ 4.500, eu jamais recomendaria esse celular. Era caro demais pelo que ele oferecia. Só que meses passaram e o preço despencou. Hoje ele aparece na faixa dos R$ 1.900 e sinceramente virou um dos melhores negócios para você fazer nessa categoria. Vem com o Snapdragon 7 Gen 4, 12 GB de memória RAM e opções que vão de 256 ou 512 de armazenamento interno. Tela POLED de 6.7 polegadas com 120 Hz e brilho de pico altíssimo. Outro ponto forte desse cara aqui são as câmeras. Ele traz 3 lentes de 50 megapixels, 2 aqui atrás e uma na frontal. Sim, tem selfie de 50 megapixels. E a principal tem a estabilização ótica também, grava vídeos em 4K. Na teoria, é um pacote muito completo para foto e vídeo, especialmente se você gosta de criar conteúdo. A bateria é a menor da lista, tem 4.800 mAh, mas usa tecnologia silício carbono e carregamento de 68 watts com fio e 15 watts sem fio. No final das contas, o Edge 60 é deveras um celular excelente. É claro que ele não é perfeito, especialmente se você gosta de baterias monstruosas, mas se você encontrar ele na faixa dos R$ 1.900, pode comprar sem medo, que foi um dos melhores testes que a gente fez em 2026. Se você acha que a gente só sabe falar de Samsung e Motorola, fica tranquilo que a gente guardou um dos melhores para o final. O X8 Pro é para nós o segundo melhor custo-benefício do momento. Se você não quer gastar mais de R$ 2.300, esse é o cara. A Poco sempre foi conhecida por colocar processadores fortes nos celulares mais baratos, mas costumava economizar na construção e câmeras. No X8 Pro isso mudou completamente. Agora a gente tem vidro protegido por Gorilla Glass 7i, um acabamento fosco que a gente gosta muito, não fica marcando o dedo, e certificação IP69K. É a mais forte certificação até o momento. A tela desse cara aqui também me impressiona bastante. Ela é um pouquinho menor? Eu gosto bastante de telas um pouquinho menores. 6.59 polegadas com 120 Hz e brilho altíssimo. Bonita, confortável e especialmente nítida, porque a resolução dela é aquele chamado 1.5K, que não é Full HD, é mais que isso, mas também não é 2K. Então se você coloca essa resolução numa tela um pouquinho menor, nossa, é nitidez total. Mas o grande motivo para você comprar um Poco continua sendo o desempenho. Ele vem com o Dimensity 8500 Ultra. Ele bate perto de 2 milhões ou 2 milhões, dependendo da velocidade que você colocar de turbo aqui nele, no AnTuTu Benchmark na versão 11, tá? No Roda Liso, que é o nosso teste de jogos, ele ficou com um desempenho incrível, no nível do X7 Pro, seu antecessor, que já era fortíssimo. Se você joga, esse é o melhor celular da lista hoje em dia para você comprar, especialmente games pesados. A bateria, ela tem 6.500 mAh com tecnologia silício carbono. A Xiaomi conseguiu colocar no smartphone compacto bateria muito maior do que S26 Ultra da Samsung, que é um telefone bem maior. E o nosso teste de bateria, que dura 8 horas de uso intenso, ele sobrou 42%. Pensa, em 8 horas de uso intenso gastou um pouco a mais do que a metade da bateria. Esse foi o segundo melhor resultado que a gente já viu no nosso canal até o dia que a gente havia testado. Ele só perdeu para o X8 Pro Max. Loucura, né? E vem com o carregador de 100 watts na caixa, que completa de 0 a 100 em 42 minutos. Mas é de 0 a 100, 6.500 mAh, não é 5.000. Para não dizer que é perfeito, o que mais me incomoda nele é a HyperOS da Xiaomi. Apesar de eu gostar dela bastante, ainda vem cheia de aplicativos que você nunca vai utilizar e inclui ainda anúncios. O Poco X8 Pro é muito bom mesmo se a gente considerar tudo que ele está oferecendo. Ele entrega desempenho de celular de topo de linha por preço de intermediário. Dificilmente existe uma compra melhor perto dos 2.300 hoje em dia. Chegamos ao primeiro lugar e dessa vez a escolha até que não foi tão difícil assim, né? Como você viu até aqui, o X8 Pro entrega mais desempenho. O Edge 70 tem um conjunto excelente, o Edge 60 Neo é um dos celulares mais equilibrados do ano, mas quando a gente coloca tudo na balança, desde desempenho, câmeras, tela, construção, tempo de suporte e preço, quem leva o primeiro lugar em julho é o Galaxy S25 FE. Tem várias coisas legais para falar desse modelo, ainda mais que a gente testou todos os antecessores, desde o Galaxy S20 FE, S21, S23, S24 e agora o S25. Mas o que ele oferece?
Primeiro, construção excelente. A gente tem um celular de alumínio, proteção Gorilla Glass Victus Plus, que é uma das mais potentes da marca, certificação IP68 contra água e poeira. Mas a tela é uma Dynamic AMOLED, presente nos celulares da linha S da Samsung. Tem 6.7 polegadas, 120 Hz, 1900 nits de pico de brilho, tecnologia LTPO também, que reduz a taxa de atualização para economizar bateria. Por dentro a gente tem um Exynos 2400, é o processador mais forte da Samsung, que foi lançado junto com o S24 e S24 Plus. Nos nossos testes ele foi muito bem em todos os jogos, mais básico até os mais pesados. Ele tem nível próximo do Snapdragon 8 Elite. Vou dizer próximo porque não é tão forte assim, tá? Mas o grande defeito dele é que ele esquenta, por isso que ele talvez perde um pouco de performance. Nas câmeras ficou muito acima dos intermediários e posso afirmar com certeza que esse aqui é o melhor celular em câmeras que você vai encontrar dessa lista aqui. O conjunto principal tem 50 megapixels, uma telefoto com 8 e uma ultra-wide ainda com 12. Mas o destaque principal nem está pelo hardware que a Samsung coloca nas câmeras, mas sim o tratamento que ela faz nas fotos. Eu vou te dizer que é difícil de encontrar um igual. E estabilização de imagem muito boas para você produzir vídeo. Não é uma experiência de um outro, eu confesso que não é, mas entrega muito qualidade e custa metade de um outro. A bateria melhorou em relação ao antecessor. Agora ele chega com 4.900 mAh. Não é o ponto mais forte, mas sobreviveu ao nosso teste de 8 horas, terminando com 18% ainda sobrando, superando o Galaxy S25 em autonomia. Enfim, pesando tudo na balança, fica evidente que o S25 FE é o melhor investimento do momento para quem está procurando um celular com excelente relação custo-benefício. Seu preço hoje é de cerca de R$ 2.600, o que já é um ótimo preço. Mas nesse mês de junho passado agora, chegou a aparecer por R$ 2.300. Então, se você quiser tentar esperar para ver se o preço baixa ainda mais nesse mês de julho, essa pode ser a melhor coisa para você fazer no momento. Já pensou comprar um S25 FE com tudo isso que a gente falou e ainda pagando só R$ 2.300? Aí não precisa nem chamar o VAR, né? É só aproveitar a oferta e correr pro abraço. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa lista com os 7 melhores custo-benefício para você comprar agora no mês de julho. Se ficou faltando algum celular, deixa aí nos comentários, a gente gosta de ouvir sua opinião também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.